Expectativa de produção no Brasil. Confira os detalhes da entrevista de Marcelo Matos com o presidente da Anfávia, Márcio Lima. O mercado automotivo reduz a sua projeção em relação à produção de veículos em 2022. O presidente da Anfávia, Márcio Lima, a entidade que representa as montadoras instaladas aqui no país, garante que essa questão envolve ainda a falta de peças. Ele minimiza os impactos da crise econômica brasileira. Se nós tivéssemos uma suficiência de insumos para manter a produção em níveis elevados, certamente a gente já teria sentido o impacto da demanda. Então, isso é uma constatação. Por que nós não sentimos impacto de demanda? Porque nós temos uma limitação que precede a demanda, que coloca um teto pela própria produção. Então, a primeira coisa, a restrição ao crédito, ela leva a uma mudança do perfil do consumidor, porque aquele que dependia das vendas, do financiamento, ele acaba não tendo condições de fazê-lo, ele vai para o usado, para o velhinho, e a gente não percebe isso, não vai na conta final da estatística, porque a limitação da produção por questões de insumos, ela acaba colocando uma limitação natural. Mas claro que nós sabemos aí toda a questão que envolve a inflação, a crise ainda focada na pandemia, os seus reflexos, as suas consequências ainda para a economia, para a logística, para os custos das matérias-primas. Depois agora a guerra entre Rússia e Ucrânia. Márcio Lima então faz uma avaliação na sequência de uma expectativa de normalização do mercado. Há uma percepção de crise de demanda? Não, ainda não há uma mudança em percepção de crise de demanda, mas talvez um menor otimismo em relação ao que a gente via no início do ano. Mas a demanda continua uma demanda bastante importante, mas a gente tem observado sim. Por exemplo, quando eu falei dos estoques, nós mergulhamos a fundo para entender se esses estoques tinham alguma relação com a demanda ou alguma questão pontual. A nossa conclusão é que eram questões pontuais pelo incompleto, então não se refletiu também no aumento de estoques, mas pode se refletir sim. Então é uma atenção que a gente tem que ter, mas nesse momento o nosso maior problema é crise de oferta. O mercado automotivo esperava produzir em 2022 2.460.000 carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Então, essa projeção caiu para 2.340.000. A Fenabrave, que é a entidade que representa as concessionárias de veículos, nesta semana também reviu a sua projeção para baixo. A expectativa de vender veículos agora, a comercialização passa por 2.200.000. Praticamente a repetição daquilo que foi verificado em 2021. Alguns setores se destacam. Motos em alta expressiva no país, locomoção, economia de combustível, também as pessoas trocando o carro pela moto e também o transporte que é executado aí, o delivery, e também implementos agrícolas. Toda a cadeia de caminhões também impactada muito fortemente, positivamente, pelo agronegócio brasileiro.